Saudação de paz, Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém? Estamos aqui uma vez mais na continuação dessa aula, da antropologia. Tivemos uma aula forte na aula passada, falando sobre o luzeiro, as pedras fogueadas e a dimensão a qual nós entramos, a dispensação do mistério, a dispensação da graça, a dispensação da plenitude dos tempos. Com tudo isso, e se você não viu, pulou a aula, volte lá atrás e veja. Agora nós vamos entrar nessa próxima aula, a aula 3. E quero que você veja aqui, irmão, tá tudo explicado na apostila. Veja bem. Tudo explicado na apostila. Os textos bíblicos, tudo aqui. Mas nós colocamos já o texto para você na apostila, para você não ficar avulso, sem saber o que fazer. Então nós colocamos tudo na apostila, tá tudo encaixadinho, veja bem, tudo explicado, São de um texto explicatório que a gente coloca para você aqui, que agora a gente vai para Levítico 25, 29. Abra sua Bíblia aí. Dentro do Levítico 25, 29, nós temos quase uma folha de explicação a respeito do texto. E isso aqui, a sua mente vai abrir de uma tal forma, irmãos, dentro desse assunto. Olha só, mais de 3 folhas falando desse assunto, até você partir para o outro assunto, E a nossa apostila, ela é explicada, veja bem, é explicada os desenhos coloridos para você entender, Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, irmãos, não foi feito de qualquer maneira, Pagamos um preço. Você vai receber isso aqui na sua casa, no conforto da sua casa. Mas vamos lá? Vamos começar então? Abra sua Bíblia em Levítico 25, 29, para que nós possamos dar início a essa terceira aula no nome de Jesus. Glória a Deus. E quando um homem vender a sua casa de moradia em uma cidade murada, terá 1 ano a partir da data da sua venda para resgatá-la. Durante 1 ano inteiro, terá o direito de resgate. Mas se durante esse ano o proprietário não for resgatada, a casa que estiver na cidade murada será dada para sempre como propriedade daquele que a comprou por sua geração e não será liberada no ano jubileu. Amém? Ou seja, eu vou fazer ali para você entender. Amém? O quadro sempre é bom, que as pessoas elas pegam rápido. O quadro é uma maravilha. Trazer aqui o microfone para mais perto para você não perder nada. Então vamos lá. Normalmente todo mundo faz uma casinha, mas eu quero fazer essa casa aqui diferente, Fazer uma barra aqui. Pois bem, a janelinha e a portinha. Essa é uma casa. Isso. A câmera dá uma desfocada, mas ela volta. Então, essa casa, como nós acabamos de ler aqui em Levítico, em cidade murada, terá 1 ano a partir da data da sua venda. Mas se durante esse 1 ano o proprietário não conseguir resgatar, o que é a casa? O que é essa casa? O mais embaixo que você não pegou. Essa casa. Agora eu vou fazer o muro. Vou fazer um muro de outra cor. Colocar o muro assim. Ok? Aí você vai entendendo. Aleluia. A casa, irmãos, aqui, vou pôr do lado de cá. A casa aqui é a sua alma.
O muro, vou pôr de outra cor. O muro aqui é o corpo. Na tipologia você entende isso. Quando você está estudando, é por isso que você está aqui estudando essa matéria. Para você entender tudo isso que nós estamos dizendo. Então, a casa é a alma, o corpo é o muro. O que a Bíblia está dizendo em Levítico é que Satanás, ele ganhou esse direito da alma de quem pecasse através de Adão, porque Adão pecou e se vendeu a Satanás. Por isso que quando você vê em Mateus, em Lucas, as histórias são diferenciadas, contadas de uma prisma diferente, que quando Satanás pega Cristo e leva lá no alpendre e fala, tudo isso que foi me dado te darei se prostrar ou me adorar. É verdade ou não é? Então, quem deu isso para Satanás? Quem deu a terra? Se nós já lemos na aula passada, né, lá em Salmos, que o domínio, lemos em Gênesis que o domínio, né, foi dado ao homem. E Satanás agora está dizendo que é dele. Ou seja, você tem um período de tempo, lá em Levítico, que está dizendo que esse período de um ano, para o resgate da sua alma. Agora, esse resgate da alma só vai acontecer enquanto você, alma, estiver no corpo. Essa junção. Depois que morrer, já não há mais esperança. Então, o resgate da alma, que Cristo nos comprou por um leilão, né? Porque Satanás pediu sangue de inocente, Satanás quis agora o sangue de inocente, Cristo vem paga por nossa alma, pelo resgate da nossa alma, só que nós vamos ler agora mais um texto para você ter esse entendimento que esse texto está em Hebreus. Sem esse texto aqui, você não vai conseguir compreender muita coisa não. Então, amém? Glória a Jesus. Hebreus 9:27. Amém? Assim como está decretado, ao homem morrerem uma vez só. Olha lá, olha o desenho. Olha o Levítico. E depois disso vem o juízo. Assim também Cristo, sem pecado, havendo-se oferecido uma única vez para tirar o pecado do mundo, aparecerá pela segunda vez para a salvação daquele que o esperam. Aparecerá novamente. Compreende? Então, o resgate da alma é enquanto o corpo estiver essa alma. Mas as pessoas não querem saber muita coisa disso, né? Essa matéria é uma matéria muito complexa. E vamos voltar ali porque há uma divergência entre anjos e os homens. Por quê? A Bíblia diz em Hebreus, né, que a casa murada é uma tipologia, você tem que entender isso. Se você não entende isso, você vai ficar avulso. Ah, pastor, mas lá tá falando de casa, alguma coisa. Sim, é porque Deus usa pessoas, objetos, coisas como tipologia. Como a arca era Cristo. E quando Cristo vem, a arca some. Cadê a arca? Me diz cadê a arca? Eu sei aqui dentro da Bíblia onde ela tá. Onde está a arca? Por isso que a arca tem que sair, porque a original veio, que é Cristo. Então, o que é tipológico, o que é uma sombra, o que é uma coisa que está projetando, uma projeção profética do que vai vir, quando o original chega, essa tem que sair. Então, lá está dizendo que a casa, o muro, é uma tipologia da alma, do corpo e do espírito, né? Mas vamos compreender mais um pouquinho a respeito disso. Eu vou apagar aqui para a gente passar já para a segunda etapa. A segunda etapa também é muita coisa mesmo. E isso aqui
você precisa entender que isso aqui faz parte de tudo que nós estamos falando com você. Você não pode ficar sem esse entendimento. Porque amanhã ou depois você pega umas pessoas, né? A gente se encontra muito aqui. Ah, a pessoa não tem nada a ver. Ah, quando eu estiver morrendo, dá resgate. E se você não tiver esse tempo? Se você fechar o olho antes? E se naqueles segundos ali já não tiver mais tempo? Então vamos lá. Os anjos. Os anjos. Vou fazer aqui. Vou fazer 2 desenhos porque aqui não vai dar espaço. Então, os anjos é espírito, que tem alma. Ou seja, eles são espíritos, né? Eterno. E essa alma deles trabalha na sequência do espírito dos anjos com a alma. Eles são espírito que tem alma. Essa alma deles é limitada. Não, vermelho não, vou pôr. É limitada essa alma dele. Eles não têm as mesmas condições que nós temos na Terra. Ela é limitada. E essa alma deles é a persona. Persona, que é a natureza dos anjos. Então, Então os anjos são assim. É espírito que tem alma. São eternos. Porque Deus fez eles lá no Monte Sião. Lembra da aula passada? Monte Sião, o Éden original. Eles estavam ali. Então eles são eterno. Não tem corpo. É espírito que tem alma. E essa alma é limitada, que é uma persona, que é natureza dos anjos. Agora, e o homem? Como é o homem? Para isso, nós vamos apagar aqui. Esse desenho também vai para você na apostila. E isso eu estou explicando para você entender. Porque muita gente, irmãos, cabeça de Big Brother, eles não conseguem compreender as coisas espirituais, né? São pessoas que são limitadas, são com os anjos. Eles são limitados, eles não passam disso aqui para frente, ficam só nisso aqui. Aí, meu irmão, aí fica difícil, né? Fica difícil até para mim. Então, agora a parte dos homens, né? O homem é mortal, beleza. O homem é mortal. Por aqui, né? Mais para cá pro cantinho. Então, o homem é mortal, ok? Como é o homem agora dentro desse prisma dos anjos? Vou fazer aqui, aqui e aqui, ok? Corpo, alma e espírito. Vou pôr de vermelho. Espírito humano, ok? Alma e corpo. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Eu tô fazendo mais no canto de cá para mim não entrar muito na frente da câmera, tá bem? Então, essa mente
Aqui está a mente do homem. Eu vou colocar aqui uma luz, né? E aqui eu vou colocar, eu vou fazer lá de cá também. Glória a Deus. O coração do homem. Ok? Então, mente, luzinha, coração. Você já tá vendo o coração. Porque tem uns cabeças de bagre que, pelo amor de Deus, irmãos. Só Jesus para ter misericórdia. Nem desenhando, nem explicando, o cara consegue compreender. Então, o lado A, que é o anjo, esse é o lado B que nós estamos falando agora. Ou seja, o homem é espírito humano, alma e corpo. O espírito humano deste homem é a alma dele, que também é a persona. O espírito humano dele é o que faz com que essa palavra, exemplo, um pregador está pregando. O pregador está ali pregando, falando de Jesus, né? Isso eu vou falar mais na frente. Não, isso não é para agora, mas a palavra vem, ele vai escutar por quê? Hoje eu vou fazer aqui, porque aqui é o corpo, né, irmão? É o corpo, ó. Aí tem um ouvido. O cara tá aqui pregando, né? Tá pregando, falando de Jesus. A palavra tá entrando. Veja bem, a palavra tá indo, tá entrando. Ela vai vir pra mente. O cara vai entender. Daqui, ela vai passar pro coração. O coração vai se encher. Por isso que Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Entrou aqui, passou pela mente, foi pro coração. Aí o que acontece? Oh, aleluia! O Espírito Santo, ele vai vir lá de cima e vai vir habitar no seu espírito humano. Ele não vai te roubar sua persona, que é a sua alma. Ele não vai tomar a sua mente. Ele vai trabalhar juntamente com o seu espírito humano, trabalhando com o seu espírito humano acerca das coisas de Deus que você ouviu, só que ele não vai tomar a sua mente como a gente vê muitos por aí. Não foi forte, eu nem vi. Aí sai caindo, pulando, uma palhaçada, que não existe isso. O Espírito Santo, vou repetir, não toma sua mente. Ele não faz com que você faça essas patifarias dentro da igreja. Ele não faz isso. Então, a alma é a persona, o corpo, ele vai voltar pro pó, porque ele é pó, e o espírito humano vai voltar para Deus, porque o fôlego do espírito é uma essência do Espírito Santo, vai voltar para Deus. Então, o que é diferente aqui dos anjos é que eles são eternos e nós somos imortais. Por isso que nós temos que fazer a aula passada, nós temos que chegar à perfeição de Cristo para que nós, no dia da ressurreição ou no dia do arrebatamento, se nós ainda estivermos aqui, nós seremos transformados num corpo de glória, incorruptíveis, ou nós ressuscitaremos pela perfeição do varão perfeito. Então, isso aqui é diferente dos anjos, porque os anjos são eternos, não tem corpo. Nós temos corpo, alma e espírito humano. Os anjos espirituais, né? Eles são espíritos que têm alma. E a alma deles atua neles como o nosso espírito atua em nós. Mas isso não é para agora. Isso é outra aula. Isso aqui é só para deixar um gostinho de quero mais para você entender que a aula, isso aqui é um básico para você entender, porque a aula é muita coisa, tem muitas outras coisas aí. Isso aqui é só o básico. Isso aqui é só a parte da antropologia para você entender como que funcionam as coisas. Ou seja, quero ler aqui
O Espírito Santo me trouxe isso aqui no meu coração agora. E eu quero ler para você. Já está aberto, Hebreus 10:1. A lei que revela apenas uma sombra. Lembra que eu falei agora? Que é sombra, que é uma tipologia daquilo que vem, daquilo que há de vir. Falei da arca. Olha aí. Glória a Deus, Jesus. O Espírito Santo, eu vi aqui e ele leia para eles. Leia para eles. Porque talvez tem sempre alguém que... Ah, não, nunca vi isso. Olha lá. A lei que revela apenas uma sombra dos bens vindouros e não a verdadeira imagem das coisas que são. Jamais poderia aperfeiçoar aquele que se achegam a Deus através do sacrifício que continuamente são oferecidos a cada ano. Tá vendo? Então Cristo veio, acabou com tudo isso, era uma sombra, a lei do que há de vir, do que seria. Pronto. Agora, deixa eu ver aqui. Aleluia. Um texto que está aqui na minha mente agora, que veio assim, a respeito desse assunto, que eu quero também trazer para você, para implementar e que você tenha esse entendimento dentro desse assunto que nós estamos falando. Aleluia. É isso. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia! O Espírito de Deus... Pastor, mas o Valério nem falou. Amém, irmão. Isaías 61:1. Glória a Deus. O Espírito de Deus, o Senhor, é sobre mim, porque o Senhor Jeová me ungiu para proclamar boas novas aos aflitos. Olha aí. Enviou-me a restaurar os quebrantados de coração. Tá vendo? A proclamar liberdade, os cativos e aberturas de prisões aos prisioneiros. A pregoar o ano da benevolência. Tá vendo, Levítico? Olha aí. O ano da benevolência do Senhor Jeová. E o dia da vingança do nosso Deus. Deus o consolar todos os iluminados, tá vendo? Enlutados. Aleluia. Enlutados. Que se chamem cavalos de justiça, plantação do Senhor Jeová, para que ele seja glorificado. Aleluia. Então, apregoai o ano aceitável, né? Que o dia da vingança do Senhor, o ano da benevolência, o ano aceitável, né? Que é o que está falando também Levítico, você viu aí. Então, tudo isso, irmãos, é uma parte que isso vai trazendo. Isso vai trazendo e vai juntando, unindo com tudo isso que nós estamos falando. Perdão. Então, quando prega, a pessoa escuta, vai para a mente, a alma é quebrantada, vai para o coração e o Espírito Santo vem e habita no espírito humano. Por isso que temos que pregar a boas novas, que está em Levítico. Agora, vamos passar para uma outra prisma, uma outra revelação dentro disso tudo aqui, que você vai participar comigo aqui agora, que é algo extraordinário também de Deus, né? Esses estudos, quando a gente faz um desenho, irmãos, eu acredito que as pessoas entendem melhor, né? Eu aprendi isso estudando, né? Com grandes mestres, né? E realmente, eles ajudam mesmo. Ajuda muitas pessoas aí que... É difícil, irmãos. As pessoas, elas só lê, elas não entendem, fica boiando. Aí quando faz um desenho, elas acreditam que elas percebem melhor acerca das coisas. Agora, já limpei ali. Agora, vamos partir para a próxima aula, que também está em Efésios. Vamos ler
para que nós possamos chegar agora em uma conclusão dentro de tudo isso, né? Efésios 6. Olha aí. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firme contra todas as astutas maquinações do diabo. Olha o 12. Porque nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os dominadores, não é isso? Dominadores do mundo tenebroso deste século e contra hóstias espirituais malignas nas regiões celestiais. Então são 4: principado, potestade, dominadores e hóstias espirituais da maldade. Que nas regiões celestiais, ele não falou inferno, ele não falou falou nas regiões celestiais. Então, se é nas regiões celestiais, vamos trazer para você aqui então esse regiões celestiais. Isso. Vamos lá? Para você entender? Glória a Deus. Aleluia. Então, nas regiões celestiais, focou? Vamos trazer para você essa revelação. Então, regiões celestiais. Até lá, anjos. Isso quando ele está nas regiões celestiais. Das regiões celestiais, aqui, irmãos, regiões celestiais, eu vou levantar aqui um pouquinho, que você veja lá. Isso, glória a Jesus. Aqui, eu vou pôr na frente, no céu, tá bem? Aqui é quando eles estavam no céu, eram anjos. Caiu um patamar um pouquinho, aí já virou anjos, né? Dessa parte, céu, desceu para regiões celestiais. Aí aqui ele já é caído. Vou colocar RG, porque você sabe que é regiões celestiais, ok? RG. Regiões celestiais. Agora eu vou fazer um desenho para que você entenda e perceba que como que funciona isso no mundo espiritual, irmãos. Essa que eu estou fazendo é as regiões celestiais. Nós lemos Efésios. Agora, 6, 11 e 12. Então, a Bíblia diz que a morada são 4 de Satanás. Nós lemos. Principados. Então, vou pôr aqui um dos tipos de demônio. Vou pôr mais um. Fazendo aqui só para você ter uma ideia mais ou menos de um demônio, né? Vou pôr esse aqui com asa e tudo. Então são 4. Principado, potestade, né? Dominadores e hóstias espirituais malignas nas regiões celestiais. Ok. Então, essa é a habitação dos demônios. Eles estavam no céu, era anjo. Então, é uma queda. Do céu era anjo, caiu para as regiões celestiais, virou anjo caído. Agora eles estão nas regiões celestiais. Não tem essa hierarquia de demônio. Quando você vê aí, ou pessoas falam, não, existe várias hierarquias de demônio, essas coisas que, demônio e tal. Não, existe assim, hierarquia de departamento de demônio. Isso existe, que são os departamentos. Os departamentos tomam conta da cidade, dos países, tá entendendo? De regiões. Isso é diferente. Agora, quando se trata disso aqui, que são anjos no céu, caiu, anjos caídos, regiões celestiais, caídos nas regiões celestiais. Agora, vou pôr a terra cá embaixo, de vermelho. Para você entender.
Como que isso acontece, que ele sai das regiões celestiais e entra na terra? Porque muitos falam que vão mandar o diabo pro inferno, né? Vamos dar uma glória pro diabo ouvir no inferno. Isso é a maior heresia que as pessoas estão dizendo, irmãos. Isso não existe. Você tem que dar glória para Deus e não para Satanás. Satanás não merece nada. Satanás tinha que tomar uma ripada. E você tem poder para isso. Só que você se acovarda. Então, quando ele é expulso do céu, anjo caído, regiões celestiais. Nas regiões celestiais, para ele entrar na terra, aí é que está o mistério. Agora entra o mistério. Vou fazer aqui. Quando ele vem para a terra, ele não pode entrar na terra. Ele está ilegal. Ele vem de lá para cá, ele está ilegal. Por que ele está ilegal? Porque os demônios precisam de um corpo físico. E como eles não têm um corpo físico, eles não podem entrar na terra. Compreende? Ou seja, o homem, vou fazer o homem aqui. O homem, aqui está o homem. Foi dado autoridade, que eu li já em Gênesis, lembra? No céu, na terra e no mar. Então, se no homem foi dado o poder céu, terra e mar, o que Satanás está caçando na terra? E você tem o poder no céu. Lembra que os discípulos, quando Jesus mandou de 70, de 2 em 2, falando, Senhor, em teu nome os demônios nos sujeitam. Senhor, no teu nome os demônios saem vazados. Pessoas são curadas. Aí Jesus disse, eu vi Satanás caindo. Quase que Cristo poderia ter falado, eu vi Satanás saindo daqui, dessa região do céu, anjo caído, parou aqui. Aí Jesus, com um ato profético, que é uma projeção profética, ele disse, eu vi Satanás caindo do céu. E isso vai acontecer, porque Jesus está dizendo algo profético, uma profecia que vai acontecer. Não aconteceu. Naqueles dias Jesus estava dizendo, eu vi como uma estrela, como um raio cair. Então, isso vai acontecer, mas a autoridade aqui da terra foi dada aos filhos do homem. Isso está também em Salmos. Mas vamos ler aqui Pedro, 2 Pedro, né? Para que você entenda o que eu estou dizendo, para não ficar somente em desenho, nessas coisas assim, porque tem gente que é difícil, irmão. Tem gente que é complicado. 2 Pedro. Aleluia. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, olha aí, senão que os lançou nas regiões do Tártaro, do abismo profundo, ok? Ou Hades, ou Hades, em cadeias de escuridão, e os entregou para serem preservados para o juízo. Olha aí. Olha aí, vai falar aqui em 2 Pedro até de Noé. Ou seja, vamos voltar para lá. Você precisa entender isso aqui. Isso aqui não é brincadeira, irmão. Isso aqui é sério. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é muito espiritual. Então vamos lá. Satanás agora vem aqui e entra na terra. Entrou na terra. Qual é a sua autoridade para expulsar esse demônio? Ilegal? Por quê? Ele não tem corpo. Na aula passada, não. No tópico passado, não na aula passada, o tópico agora que nós passamos corpo, alma e espírito, você tem um corpo. Aqui, corpo, terra. Então, você vai pegar esses demônios. Olha o que a Bíblia diz em Pedro, que mandou eles para o Hades. Então você vai dar autoridade. Lembra dos anjos que trabalham em seu favor?
Você vai falar, anjo que trabalha em meu favor, que trabalha para a igreja, pega esse demônio e prenda ele no abismo. Lá no abismo, onde está ali alguns outros demônios, ó, o abismo é aqui. Aqui era o seio de Abraão, que já está desativado, né? E aqui é o lugar de tormento. Por isso que o rico estava aqui e Lázaro estava no seio de Abraão. E quando o rico via, um tinha visão do outro. Pai Abraão, peça que Lázaro moe a ponta dos dedos e refresque minha língua. Então, esse demônio que saiu daqui, entrou aqui, e você, com a sua autoridade, vai pegar esse demônio e prender ele no abismo. E isso é real, é fatal, irmãos. É você pegar esse demônio aí e fazer esse comando e ele já vai estar preso no abismo. Faça e depois me conte se deu ou não deu certo. Porque todos que sabem, que aprendem, todos que a gente ensina, o diabo não manifesta. O diabo não manifesta na igreja porque sabe que tem homens e mulheres de Deus que têm autoridade no céu, na terra e no mar. E hoje você acabou de aprender. Vamos para Apocalipse também? Para concluirmos essa aula, para finalizar. Aleluia. Apocalipse 26. Abra aí Apocalipse 26. 22, 8. Desculpa. 22, 8. 26. Aleluia. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de havê-las ouvi e visto, prostrei-me aos pés dos anjos, que me mostrava estas coisas para adorar. A questão aqui que eu estou te mostrando é que anjo não recebe adoração. É que anjo não é para você adorar. É o anjo que trabalha para você. Ele é seu conservo. Mas ele me disse, olha, não façais isto, porque eu sou teu servo e de teus irmãos. E os profetas e daqueles que guardam a palavra deste livro, adorar a Deus. Pronto. Negócio de adorar anjo. O anjo trabalha em nosso favor para a igreja. É eles que prendem esses demônios no abismo. É eles que, quando você está num culto, manifestou um demônio, manifestou uma pessoa. Isso dentro desse assunto da antropologia, que nós estamos falando sobre o corpo, alma e espírito, eles não têm corpo, por isso que eles te odeiam. Porque ele quer habitar na terra, ele quer estar no nosso meio. Mas a terra foi dada, céus, terra e mar, foi dada ao homem. E o homem tem o poder e a autoridade de expulsar esses demônios e mandá-los para o abismo. Assim como foi feito lá em Pedro, né? Porque Deus não poupou os seus anjos que pecaram, senão os que lançou nas regiões do Tártaro, é o abismo. Ó, abismo mais profundo do Hades. Então, o Hades é lá em cima, onde que eu marquei aqui para você, ó. Lá em 2 Pedro, no lado B, o abismo mais profundo do Tártaro. Então, é aqui, né? Olha aqui. Aqui é o abismo e aqui é o Hades. Então, Deus pegou esses demônios que estavam aqui desde Noé, lembra? E lançou eles aqui. Sodoma e Gomorra, né? Quando Ló estava ali, mulher de sal, aquela história toda que você já sabe. Então é isso. Quando você estuda, sua mente abre. Nós teremos agora mais uma aula para frente, né? Dentro da cerca desse assunto. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus Cristo. E comente, faça os comentários aqui da aula, o que você está achando, você está aprendendo, qualquer dúvida, entre em contato. Deus abençoe sua vida.